Primeiramente, boa noite, né? Eu me chamo de Marcolin, trabalho há 10 anos com call center, trabalho há 10 anos com atendimento. Eu não tenho mais emocional, gente. Cliente me xinga e eu olho assim falando, é isso? Oi, é comigo? Porque chega uma hora que a gente precisa, né? Então, eu comecei nessa vida de operador com 18 anos, né? Eu trabalhei numa empresa, né? Uma empresa que todo mundo conhece. Não vamos falar o nome de empresas porque eles não estão Não, pagando a gente para fazer imersão, né? Então a gente não vai exatamente. falar. E aí eu fiquei uns anos, né? E é desde os 8 anos, assim. Eu trabalho com telemarketing desde os 8 anos. Eu trabalhava numa empresa, né? Trabalhava, né? Melhor eu falar logo trabalhar, porque o povo, menina, o povo depois, né? Sabe como é o povo? Ah, está Eu falando de sei, empresa tal. Não, gente, aqueles fique colegas de bem trabalho claro. nosso, o rádio peão, né? Que pega a A informação aqui Rádio e fala, Peão. super, corre aqui. Hum, Exatamente, né? Meu chefe depois vai receber uns 300 e-mails. Gente, que fique bem claro que eu não tenho problema nenhum com a empresa em que eu trabalho hoje. É uma empresa muito boa. Então, tudo o que eu falar aqui vai ser retroativo, tá? Porque senão uhum. depois, né? É melhor a gente evitar, né, menina? Né? Porque senão depois meu Sim, chefe vai receber uns e-mails aí, uns prints. Porque o povo, né? Eu me sinto no clipe o de Veneno pacote. da Anitta, dançando com as cobras. E aí, no finalzinho de 2014, eu trabalhava numa empresa e aí eu vi um processo seletivo, né? Hum, Tinha um processo seletivo para uma vaga na área de marketing, que eu sou uma bicha formada. A gente é formada, a gente trabalha com telemarketing. O povo acha que a é gente não lógico. tem formação. Isso, minha filha, eu sou uma bicha formada. Né? Eu me formei em design gráfico. E aí eu prestei um processo seletivo para uma área de design, né? A área de design dessa Uhum. empresa em que eu trabalhei. Não passei, né? Fiquei arrasada, né, menina? Que a gente Eu te vai com entendo. todas as fichas. Aí agora, é agora, e não passei no processo seletivo. Depois de um tempo, né? Eu prestei mais alguns processos porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive muito foco, sabe? Não é para mim, por exemplo. Eu não vou Sim, prestar vaga para supervisão de call center porque eu nunca me identifiquei, entendeu? Porque tem gente que faz tudo para sair do atendimento. Eu sei que é difícil, só que eu uhum. acho meio que pro RH é uma queimação, né? Você ficar tentando prestar processo É, atrás de processo para sair da função que você quer, né? Uma amiga de RH, ela sempre fala de que quando ela vê um candidato de que ele participa de muito processo seletivo, muito mesmo, dá a entender de que ele não sabe o que ele quer. E eu sempre fui uma pessoa sim, que sempre quis o que eu queria. E aí eu prestei processo seletivo, né? Toda vez que aparecia uma vaga de marketing, de design para esta empresa, eu sempre ia lá, eu sempre participava, eu sempre ia. E aí toda vez era negativa. Toda vez era negativa. E era aquelas desculpas esfarrapadas de sempre. Ai, porque hum, você não tá pronto, porque você não se esforçou o suficiente. Aquelas aham, clichê que a gente escuta no meio corporativo. Só que em hum, janeiro de 2018, menina, o babado, ó, uma analista de RH, ah, em um último processo que eu participei para o meio corporativo, que hoje em dia eu não participo de nenhum processo seletivo mais, sim. ela prestei um último processo para designer e eu tenho tudo, gente. Eu tenho referência, eu tenho tudo, por exemplo, tudo na minha carreira como comediante, tudo que envolve a imagem, edição de vídeo, edição de áudio, tudo que envolve o marketing é eu quem cuido. Então eu tenho um portfólio, eu tenho né? Você Tem tem um um negócio currículo lá, né? foda. Você tem o Eu cacife tenho para chegar e isso. dar conta do trabalho. Porque, por exemplo, você fez que faculdade? Administração. Então, você me presta uma vaga para administração. Aí o povo olha para sua cara e fala assim: ai, Jéssica, você não está preparada. Oi? Né? Que ela, Foi mais ou menos. aham, Foi mais ou menos isso, né? Você não está preparada. E aí, eu prestei esse processo, e aí, em janeiro de 2018, uma analista de RH, ela tava eu trabalhando belíssima, né? Sofrendo a nossa humilhação diária, porque a gente é humilhado sim, todo dia em prol dos boletos. Ela me mandou uma mensagem num comunicador que a gente tinha, né? Que é o Sometime que fala, né? Enfim, vamos sim, dizer que é como um WhatsApp empresarial. Ela me mandou uma certo. mensagem assim: Edmar, você pode me ligar? Aí ela me passa o número de telefone dela.
E eu tava no meio desse processo. Aí eu falei, gente, por que essa mulher quer que eu ligue pra ela, né? E eu liguei do meu Avaia, porque a gente é dessa que liga do Avaia pra ligação ficar gravada, né? A gente tá no meio das cobras, aprende a ser cobra também. Liguei do meu Avaia, porque eu sabia que Lei da ia ficar sobrevivência, gravada. querido. Liguei do Avaia e aí ela me contou. Eu nunca vou esquecer as palavras dela. Ela falou assim, olha, Edmar, eu não sei como vou te dizer isso, mas eu tô vendo o seu currículo aqui. Você tem um portfólio incrível, referências maravilhosas. Você tem direcionamento de carreira, porque eu vejo o fio, né? O negócio lá dos processos que eu acabei de falar. E Certo. só que o gestor do marketing tá alegando de que você não tem perfil para vaga. Por que não tem perfil? Então, né? E aí, não foi assim. É certeza absoluta, gente. A gente que, assim, o tom que ela deu, ficou evidente de que eu estava sendo vítima de homofobia em uma das melhores empresas para se trabalhar. O tom. É igual as pessoas falam assim hoje em dia, né? Que a gente tem uns haters que falam aí. Ai, Tem. mas ela não falou que é homofobia, ela não falou claramente o tom, Não, porque é o o preconceito tom. no meio corporativo, ele tá ligado de diversas vertentes. Eu acho que você, como negra, já deve ter sentido isso. Várias vezes as Nossa! pessoas falam, mas não, é mimimi, menina. O tom que ela deu. E aí eu fiquei revoltada na vida, né? Fiquei louca, Maria do Bairro querendo fazer o barraco. Só que a gente sabe como as coisas funcionam no meio corporativo, né? A gente sabe que por mais que a pessoa ela esteja certa em todos os argumentos dela, ela não pode, né, dar de louca, porque senão ela vai sair queimada. Perde a Então, razão. ela nesse dia, nessa ligação, ela falou de que ela tinha escalado para a diretoria de RH o que estava acontecendo. Só que, infelizmente, existiam coisas que fugiam da alçada dela. E aí ela pedia para que eu procurasse a minha gestão, né, na época, né? Uhum. E assim, olhem só para vocês terem uma noção. A mulher liga no meu telefone pessoal, né? Expõe o que estava acontecendo, indignada, dá o tom, e o povo vem dizer que não foi homofobia, menina. Não foi homofobia, né? Eu Não te foi. entendo, Edmar. Eu te entendo, que é o famoso, ai, mas não é tão assim, Edmar. Olha como você se comporta, olha o jeito como você fala, olha como você anda. E acaba sendo isso, você tá vendo demais. Nem tudo é homofobia hoje em dia. Pô, com a quantidade de homossexuais que morrem, porque o povo esquece de explicar isso, que homofobia mata as pessoas. LGBTfobia no geral mata no geral, deixa a gente desempregada, acaba deixando o entrevistador, né, cego de ver a capacidade do profissional, a experiência do profissional, e ele acaba sendo preconceituoso mesmo, LGBTfóbico, homofóbico, como assim dizer, né? Pode continuar, Edmar, que eu te cortei, desculpa. Não, de maneira nenhuma. É que eu falo demais, viu, gente? Então, se quiser me Não, mas eu concordar, gosto porque e eu fiquei tão chateado. Tipo assim, essa foi a primeira vez que ficou muito evidente. Ficou muito evidente. E aí, depois eu fui fazer terapia, né? E na terapia eu pude entender de que essa não foi uma única vez. Foram várias outras. A terapia ela foi fundamental, porque a gente, atenção operadores de telemarketing, todo mundo precisa fazer terapia, né? Porque senão Ai, você sai louca. E aí, essa foi a primeira vez assim que ficou muito evidente a homofobia. E eu tinha duas opções. sim. Eu procurei a minha gestão na época, né? E eles ficaram também indignados. Só que eu via que isso ia tomar uma proporção que não, sabe? Ia tomar uma proporção, ia jogar a merda no ventilador. Só Sim. que eu ia sair como queimado. Eu, de vítima, eu ia sair como, sabe? Porque a gente sabe como Sim. as coisas funcionam no meio corporativo. É tudo muito político, sabe? E o excesso de politicagem no meio corporativo, ele me irrita tanto, né? Me irrita Sim. tanto, porque dá a entender de que as pessoas são políticas porque elas têm medo de tomar posição de alguma coisa. Isso passa a impressão pra gente de que é uma vontade que eles têm de ficar em cima do muro. E a gente sabe o que acontece com gente que fica em cima do muro, né, menina? Quando o circo começa a pegar fogo. A gente sabe.
né? O Assim, você problema é sabe. esse que é foda. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Edmar. Quando que Diga. surgiu de você começar a linkar o trabalho com o humor? E aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente. E aí tudo se desencadeou na minha vida a partir desse processo seletivo para o marketing, em uma das melhores empresas para se trabalhar. Uhum. Desencadeou daí, né? Foi tudo acontecendo. Só que assim, como eu acabei de falar, né? Eu decidi, na época que ela pediu para procurar a minha gestão, explicar o que estava Sim. acontecendo, eu procurei e eu vi que isso ia se tornar algo muito grande. Eu vi que isso também, por exemplo, não só iria me atingir negativamente na empresa. A moça do RH que me contou o que estava acontecendo, ela tinha vários riscos de ser demitida, porque de acordo com as leis do RH da empresa, ela não deveria ter tido esse tipo de postura. Ela primeiro Uhum. deveria ter procurado um gestor meu. E que não sei o que, que não sei o que. E eu não queria ficar com essa culpa de demissão, sabe? Com Sim. esse peso na consciência de que eu ter jogar merda no ventilador tirar o emprego de alguém. Se fosse para tirar o emprego de alguém, que fosse do gestor homofóbico lá, que há anos, menina, Sim. anos, tava me barrando nesse processo, né? Meu E aí, como a Deus. gente sabe de que a gente vítima sozinha não tem força, Sim. eu decidi largar e engolir isso seco. Foi um dos momentos assim mais difíceis Nossa. para o meu emocional, para minha vida profissional, porque eu tive que literalmente calar minha boca para manter o meu emprego naquela empresa onde eu estava. Porque se eu abrisse, enfim, né? Meio corporativo, eu amo. As pessoas são maravilhosas, né? Ninguém Uhum. nunca te dá a rasteira para subir de cargo, menina do Ah, céu, meio tá. maravilhoso. Nunca. Eu amo. Jamais. No meio corporativo, todo E mundo é aí, unido, todo mundo trabalha em equipe. Uhum. exatamente, nossa, amo. E, e aí começou o processo. Eu fiquei muito mal, foi um momento muito difícil, porque eu ficava me questionando, eu falo, meu Deus, eu sou um ótimo trabalhador, eu bato todas as metas que a empresa exige. Eu tenho vários prêmios de atendimento a cliente, né? Uhum. Maravilhosa, querida. Ah, claro, Né? não E, é e por difícil ter, quê? né? E por que eu ainda tô mofando no atendimento? E por que eu tô mofando no atendimento? Não é vocês que pregam de que, saia da casinha, não sei o quê, blá, 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 blá. Por quê? E aí isso foi desencadeando e eu fui começando a entender o meu papel no meio corporativo. E eu ficava com muito medo no começo de criar conteúdos para os operadores de telemarketing, principalmente, porque eu trabalho ainda, né? Numa Sim. empresa de telemarketing. Não na que aconteceu não na que aconteceu isto tudo, numa outra. Porque, novamente, é um receio do tipo, a comédia é legal, é o que eu amo fazer, mas ela não me dá o retorno suficiente que eu preciso para me manter. Uhum. E aí foi acontecendo gradualmente, e aí tudo também mudou quando eu comecei a fazer terapia. E o meu terapeuta, ele foi muito honesto comigo em uma das sessões. Que ele virou para mim e ele falou assim, Edmar, diante de tudo que você já fez, olha as coisas que você já fez nas empresas. Você acha mesmo que você vai ter oportunidade de desenvolvimento no meio corporativo? Fala para mim. Que terapeuta dá, né? Nossa, ele Terapeuta dá pegou uma na paga, né? feridinha, hein? Hum. Aí ele pegou e falou assim, você tem duas opções. Ou você, né, aceita a sua realidade e continua mofando no meio corporativo por mais 10, 15 anos, trabalhando em um Uhum. call center, com as mesmas questões que você sofre todos os dias e vem me trazer aqui, porque todo mundo que trabalha com call center sabe que é uma pressão diária, a gente Sim. é vítima de muita coisa que a gente não tem a ver, a gente tem que ter um psicológico lascado, né? Sim. Para aguentar as coisas. E aí ele falou: ou você tem duas opções, ou você aceita a sua realidade, ou você vai em busca do seu sonho. E aí, depois disso que ele falou para mim, eu falei: é agora, minha filha. É agora que eu preciso chutar a porta do armário, preciso fazer que as pessoas me conheçam. E aí entra a parte da empresa, né? Da empresa atual Sim. onde eu trabalho, que eu tomo todo um cuidado em não vincular a minha imagem com a empresa onde eu trabalho, né? Eu sempre tomo, no meu Facebook não tem o nome da empresa onde eu trabalho, no Instagram não tem. Quando eu gravo vídeo, todas as minhas críticas, piadas, o que for pro meio corporativo,
eu sempre tento ir para um modo geral, Sim. né? Para não vincular. Porque é aquilo que eu falei, né? Recentemente eu troquei de gerente. É uma gerente. E aí eu fui lá falar com ela, né? Falar, olha, Certo. fulana, eu sou o Edmar, eu faço um trabalho assim, 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 após o meu expediente. Eu cutuco feridas aqui no meio corporativo, eu firo egos. Só que o meu papel aqui não é prejudicar o seu trabalho. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu sei que enquanto funcionário desta empresa, não é só o Edmar. Tem você, tem fulano, ciclano e beltrano. Porque, tipo Uhum. assim, sabe, os líderes em si, eles não têm nada a ver com o que eu faço. E a minha sorte é que eu sempre tive uma liderança muito parceira, sabe? Eu sempre tive muito isso. Meu supervisor, ele é super parceiro, coordenação também é super parceira, e eles sabem real qual é o meu intuito. Eu já cheguei para eles e já falei, ó, gente, eu não quero crescer em empresa nenhuma, porém, entretanto, todavia, eu ainda preciso desse emprego. E eu não estou aqui para prejudicar o trabalho de vocês. Eu sou assim para evitar o diz que me Um disse, né? bullshit. Às vezes tem uns burburinhos, por exemplo, como o vídeo do o coronavírus nas empresas de call center que eu fiz. E eu não Uhum. fiz falando da empresa onde eu trabalho, porque a empresa onde eu trabalho teve uma postura, colocou todo mundo de home, enfim, é uma boa empresa para se trabalhar. Uhum. Eu estava falando sobre a minha irmã. Minha irmã trabalha em uma empresa, dessas empresas aí que todo operador de telemarketing já passou. Ou E eles passa. não estão fazendo nada, não estava fazendo nada na época. E eu vi a minha irmã indo todos os dias trabalhar e tudo mais. E meu pai, ele é diabético, né? Falei, gente, já pensou se a minha irmã me pega coronavírus? E aí meu velho bate as botas e tudo mais? E Ai, aí eu fiz Deus. esse vídeo, o coronavírus nas empresas de call center. Eu fiz o vídeo no coronavírus nas empresas de call center, colocando a minha cara para bater, porque eu via a minha irmã indo e eu via colegas indo trabalhar e as empresas não estavam fazendo nada. Eu falei, gente, alguém precisa falar alguma coisa. Se ninguém vai Sim. falar, eu vou falar. E aí eu fiz esse vídeo e ele causou um burburão, rodou o Ó, ó. Brasil. Eu vi que o pessoal ia protestar nas empresas, né? Não vamos morrer na PA. E aí compartilhava esse vídeo. Nossa! E aí o meu chefe veio conversar comigo, né? Que falaram pra ele que, tipo, né? Enfim, né? A Rádio Peão, né? Aí eu expliquei, falei, não, cara, é por causa disso, 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 disso. Tem alguns momentos em que eu tenho que bater de frente, sim. Porque senão a Rádio Peão, amor, né? Em todo lugar a gente tem desavença, né? Todo Antigamente, telemarketing tem a rádio peão, porque senão o povo te derruba, Edmar, porque eles vão pegar aquele vídeo e falar, isso o PC não sabe, tá falando mal da nossa empresa. E, é, ora, atualmente isso já deu uma parada, sabe? Hoje em dia isso não acontece com tanta frequência. Até porque os meus afetos do meio corporativo foram todos negativos. E não foi culpa minha. você considera o meio corporativo até empresa de call center inclusiva? Não. Não. Berro! Você viu como eu sou espontânea, né? Não. E eu vou Não. explicar por quê. Acho que tem muitas empresas, sim, que estão interessadas, que tem, sabe, que faz um bom trabalho, que, sabe? Mas eu acho que muita coisa precisa ser melhorada. É igual acho que era com você que eu tava conversando esses dias, ou com algum amigo meu, eu não lembro. Eu tenho um colega que a gente se cumprimenta, ele é negro, né? Ele tem um Black Power e a gente se cumprimenta por minoria. E aí, minoria? E aí, minoria? A gente se chama de minoria pelos corredores, né? E aí eu tava conversando com ele, falei, gente, é muito difícil você ver um diretor negro, um diretor viadíssimo assim, igual eu, entendeu? É tudo muito, você precisa, apesar, né, que eu vejo um esforço por algumas empresas, você precisa se encaixar e ser um homossexual, um gay discreto, fora do meio, no padrão que eles querem. Tem muitos Sim. lugares que são assim. Precisa ainda ter... Estamos caminhando, né, menina? Estamos caminhando. Mas, honestamente, mas estamos, né? eu acho que elas precisam se abrir ao novo. Elas o meio corporativo em si, eu acho ele muito arcaico. Eu acho ele com pensamentos retrógrados, né? Eu acho ele, como eu falo, muito cafona. Mas por Sim. quê? Porque quando você é uma pessoa nova, que tenta querer propor novas ideias, quando você
sabe, você é visto como uma ameaça. Sim, Eu nossa. cansei de ver isso. Você é visto como uma ameaça. Eu conheço gerentes, por exemplo, que são amigos meus hoje, né? Que são aqueles gerentes porra louca, que é gente da gente, que chega, fala palavrão, tipo, quer saber como você tá e tudo mais. E eles sempre foram criticados porque eles têm uma abertura maior com a operação. Quanto mais É, próximo o gerente é da operação, né? O Big Boss sim, é da operação, ele é mais criticado, porque parece que em algumas empresas elas não querem com que essas pessoas. Eles querem colocar os gerentes como se fosse num pedestal. E eu, sim. operador de telemarketing, eu não posso ir lá falar. A gente já trabalhou em A empresa gente não que as pode pessoas dar um bom falavam assim. dia para o gerente ou para o cliente. É, Não, gente, é uma pessoa. ai, mas por que você vai lá falar com o gerente? Ai, não tem que dar bom dia pra ele, não. E que não sei o que, coloca ele num pedestal. E aí eu tive uns gerentes assim, porra loucas, assim, que eles falavam pra mim. Eles falavam que o coletivo sempre criticava, falava assim, nossa, mas por que você é próximo dos operadores? Por que você faz isso? É muito ego envolvido. Eu acho que o grande problema do meio corporativo, que envolve todas essas questões de inclusão e tudo mais, é o ego. Tem muito ego envolvido. Eu acho que quando as pessoas, de modo geral, forem Uhum. mais humanas e descerem dessas redomas de vidro, as coisas vão caminhar melhor do que estão caminhando, né? Elas vão caminhar mais rápido, digamos assim. Sim, na hora que você sofreu homofobia e precisava de pessoas para se posicionar com você, cadê essas pessoas? Exatamente. Aí Entendeu? quando sai Não da é questão empresa, que você não procura. quer ajudar ninguém, não é estrelismo, é reciprocidade. Você me Uhum. ajuda a tudo. Caso contrário, segue o baile. Eu, pelo menos, eu trabalho dessa forma. Eu também. Você acha que existe preconceito, Edmar, nos processos seletivos, independente, empresas no geral? Não, não existe. É maravilhoso. Nunca existiu, menina. Nunca, nunca, nunca fui vítima de homofobia no meio corporativo. Nunca. Né? Mas eu acho que para resolver isso, as pessoas elas precisam se desconstruir e encarar de que nós somos pessoas diferentes, né? Eu tive uma líder que falou assim para mim, falou assim, ai, Edmar, mas chega lá, mas não desmunheca. E que não sei o que, que não sei o que. Só que assim, não é eu. Tipo, se eu chegar lá, vai ficar muito artificial. Eu acho que para um líder, ele quer contratar uma pessoa real. Eu não gosto de Uhum. fazer personagem. Eu tava conversando isso com um amigo, né? Que inclusive ele falou que vai ver essa live. Ele é militante, que ele falou assim, Edmar, se você falar qualquer besteira nessa live, eu saio daqui de Três Lagoas e vou até Francisco Morato lá na sua casa. Nossa! Porque ele me ensina muito, sabe? Essa questão de desconstrução, principalmente relacionado com o movimento negro, né? Que a gente Uhum. viu que foi assunto dessa semana, ele me ensina muito. E aí a gente estava conversando esses dias de que não dá para ser duas pessoas diferentes. Ah, eu sou Não. na minha casa eu sou uma pessoa, na empresa eu sou outra. Não tem como, gente. Todas as vezes em que eu tentei ser aquilo que o meio corporativo espera, que é aquele homossexual discreto, fora do meio, não deu certo. Fica muito artificial, não é? E isso me faz mal, porque eu acho assim, você tem que deixar o ambiente de trabalho o mais próximo do que é mais confortável para você. Se você não deixar o ambiente de trabalho mais confortável para você, ninguém vai deixar e você não vai render, entendeu? E E aí já eu tá acho dando que, quase no horário, Edmar. ai, gente, a gente precisa fazer uma outra live depois. A não ser que você queira fazer uma segunda em seguida, pra gente A gente faz continuar. uma segunda em seguida. Tipo, fecha essa, não quer Reciprocidade, acabar essa essa. palavra não existe no meio corporativo. Assim, existe e não Existe sim. existe, Tatá. Depende da liderança, né? Por exemplo, Não, de... na atual é. liderança em que eu pertenço, eu tenho um líder muito parceiro, sabe? E a gente é muito diferente. A gente é literalmente diferente. Todos os ideais políticos, tudo. A gente é diferente em tudo. Mas a gente trabalha bem. É um casamento que deu certo. Ele não é meu amigo, eu não vou na casa dele, ele não vai na minha, nós não somos amigos. Mas nós temos um respeito, uma reciprocidade no ambiente de trabalho que com outros líderes eu nunca tive. E também depende da forma como você se posiciona, o seu contato com o seu líder. Depende muito. Porque Ai, a gente sabe que supervisor, coordenador, que tem aquela
troca, né? Ah, me dá tantas vendas que a gente dá um jeito. Faz alguma coisa, vamos conversar o que, que dá para fazer. Você sabe que tem essas paradas. Então, Tem. tipo, é uma questão de conversar. É negociar. É porque se você ficar muito calado, guardando tudo para você, e você fica conversando só entre os seus amigos e na hora de realmente falar você não fala, não vai acontecer nada mesmo. É a realidade. Então você tem Uhum. que aprender a se posicionar, tem que aprender a se impor, e aí vai dar um jeito. Entendeu? O que eu ia te perguntar também. Deixa eu ver aqui. Já passou por alguma situação de preconceito? Você já comentou, né? Mas pode contar mais uma, caso você queira. Já. Eu já passei, né, que foi essa do processo seletivo. E eu já vi nessa mesma empresa um amigo meu, negro, bichona, que ele tem um ditado que ele fala assim, não mexe com as bichas preta, né? Ele é muito incrível, né? E ele foi vítima de homofobia na mesma empresa em que eu fui vítima. Foi muito desagradável, porque ele estava em processo de mudança, né? De mudança. Né? Ele não Ele se é trans? reconhecia. Ele é não binário, ele não se reconhece como Ah, ele é homem e não também não se binário. reconhece como mulher. E aí ele foi usar o banheiro feminino, ele e mais uma Ah, outra amiga que tava, e aí já viu, né? Foram lá falar pra segurança, e aí a segurança totalmente despreparada, gestão despreparada, não. fizeram, né? Fizeram a maior arruaça e ele sofreu perseguição depois disso, porque ele foi na delegacia, ele fez o boletim de ocorrência, depois a gestão dele ficou em cima, fez a vida dele um inferno, para que ele pedisse demissão, mas ele não deita, ele fala, eu não vou deitar. E aí ele acabou sendo desligado e ele me contou de que ele processou e tá, acho que ganhou, não sei. Eu preciso perguntar para ele depois. Eu acredito que ele tenha ganho. Certo. Eu fiquei de falar também, eu esqueci. Questão eu fico de falar e esqueço. Esse negócio de racismo, no meio corporativo é uma coisa que eu passo direto, né? Tipo, qualquer lugar acaba passando. Eu tô até cansada, sabe? E a gente tem que calar a boca para manter o emprego. E isso que você falou é basicamente o que a gente acabou de dizer. De que eles querem que a gente seja da forma como eles querem. Tipo, você tem que ser, por exemplo, você é a negra do meio corporativo, você é o gay do meio corporativo, você não pode ser uma negra periférica, você não pode ser um viado afeminado, né? Tipo assim, Não gente, pode falar alto, não pode bater a mão, não pode se posicionar, porque é brincadeira. o Você não gerente pode. tá ali, fala baixo. Gente, pelo amor de Deus. Não tem como. Tipo assim, uma Não. coisa, gente, a gente não é criança, isso é fato. Eu sei que a forma como eu me comporto com os meus colegas no dia a dia, que eu tenho uma intimidade, ela vai Uhum, ser totalmente diferente numa reunião com os big dos big dos big, uhum. né? E as pessoas, elas não levam isso, né? Elas não levam isso não deixa a gente. E é por isso que eu acho o meio corporativo um pouco arcaico. Eu acho ele arcaico. Ele deixa os funcionários muito limitados, sabe? E eu não gosto de trabalhar, por isso que a gente se deu bem, porque a gente não gosta de trabalhar de maneira limitada. A gente gosta de ter essa flexibilidade, porque eu já briguei muito com o gestor por conta disso. Que é o famoso o quê? Se você quer me limitar, você não vai conseguir mais dinheiro, porque você sempre recebe a mesma quantia por mês, porque vocês trabalham do mesmo jeito todos os dias. Sendo que eu posso agregar com um meio melhor, mais eficaz, para você ganhar mais dinheiro, eu também vou ganhar. Aí a pessoa olha, Meu terapeuta nossa, falou isso. você para uma pessoa negra até que fala bem, entende bem de números, interessante a forma como você pensa. O povo subestima muito a gente, tanto Sim. por ser gay, eu por ser uma mulher negra e principalmente por sermos telemarketing. Eu garanto para você, Edmar, se você for numa empresa que não trabalha como telemarketing, mas que nem você falou, na área de marketing, que é o que você é formado, e eles verem no seu currículo que você é telemarketing, ele vai bater o olho e fazer, depois eu te chamo. Era E isso que eu também, porque queria falar. Era isso que eu queria falar quando você. Porque existem também setores que têm preconceito com os profissionais de atendimento. Eu trabalhei numa uhum, empresa que ela tinha várias filiais. Assim, vamos dar um exemplo. Quem trabalhava no atendimento era o 02. Quem trabalhava no administrativo era o 01. Na festa de final de ano, eu sempre via as pessoas falando, tipo, sabe?
As meninas, assim, indo de piriguete, se periquitando, maquiagem, bababá, Uhum. festa, gente, festa. É mesmo. Óbvio, a gente sabe que tem algumas pessoas que vai, extrapola do ponto, mas eu já ouvi comentários dizendo assim, ó, tinha que ser da empresa tal. Por quê? Porque a empresa tal era uma filial de atendimento. Ai, deixa eu tirar aqui. O que colocaram aqui? Vejo muito higienismo nessa visão de que para dar um bom Bom profissional profissional tem tem que que ser ser polido, polido, recatado e fechado. recatado e fechado. E ao mesmo tempo querem que o funcionário se destaque. Como? Vivi, você disse tudo. Você disse tudo, 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 tudo. Eu Porque eu vi. Não, pode falar, pode falar. Dá o seu exemplo aí que eu vou dar o meu. não, porque o como que eu posso dar de exemplo? É que eu já fiz várias coisas assim de diferente, principalmente no atendimento, que também é diferente, porque eu sou uma pessoa assim muito direta com os meus clientes. Falou ríspido comigo, eu vou devolver no mesmo tom. E a pessoa no fim compra. Sabe? Eu não tenho essa de falar, eu vou falar bonitinho, eu vou deixar ele me humilhar. Eu não deixo me humilhar. É que Aquela, eu, no meu caso, não, eu eu não não quero posso, nada, né? eu já falei para você que eu não quero comprar isso daí, ou famoso assim. Com quem eu falo, por gentileza, é o dono da empresa, querida. Você não sabe? Eu fiquei tão estressada. Foi um caso aí de uma empresa que eu trabalhei. Você, que ele falou isso, é com o dono da empresa que você está falando, você não sabe? Eu falei, ué, mas o dono da empresa não tem nome? Aí ficou com aquele clima, né? Meu nome é fulano. Oi, fulano, tudo bem com o senhor? Comprou. Muito, no fim, comprou comigo, porque ele falou, realmente, você é diferente. Eu sou um ser humano, as pessoas têm que entender que os operadores de telemarketing são pessoas. A Não pode ficar gente, tratando de a qualquer gente se forma. sente muito desamparado enquanto operador. Desamparado no sentido do que a maioria das empresas, elas pregam de que o cliente ele tem 100% de razão. E não é bem assim. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa de que o cliente ele tinha que ser tratado, né? Carregado no. Eu entendo, sim. Só que, tipo assim, o cliente me vai e me manda tomar na tarraqueta. Se eu falar vai o senhor, eu assino as duas vias. Eu Uhum. já ouvi em atendimento de uma cliente que falou assim pra mim. Porque era uma visita técnica que eu agendei pra ela. Aliás, não fui eu que agendei pra ela. Um departamento ia mandar um técnico na casa dela. E aí o técnico não foi na casa dela e não tinha mais visita para aquele dia. E eu falei para ela Uhum. de que eu não ia conseguir um encaixe para ela só no dia seguinte. A mulher surtou no telefone. Ah, Esse claro. viado tem que morrer de raiva. Desse jeito, gente. E que não sei. Nossa. Desse jeito, né? Que E eu já vi. E aí, se o operador retruca, o operador perde o emprego, né? Eu já vivi diversas situações. Situações onde um cliente de uma empresa ele estava errado. Meu chefe, por exemplo, né? Não estou falando que é dessa empresa que eu trabalho, tá, gente? Estou contando a isso, história, vamos, né? né? Exatamente. Ir lá brigar, mandar um e-mail pro gerente dele para falar assim, ó, o seu cliente aí, ó, maltratou meu operador. O gerente, ao invés de ir lá e orientar a pessoa que me maltratou, não, fala Uhum. assim, ai, mas você não sabe o que que ele passa. E faz de tudo para socar em mim, como se eu saísse como errado, sendo que eu estou lá fazendo o meu trabalho. Então eu acho que a gente, enquanto operador, a gente se sente muito desamparado, né, pelas empresas, porque o cliente ele faz o que ele quer, ele acaba com o nosso emocional e a gente não pode fazer nada, não pode, por exemplo, pedir para que alguém ligue para ele e fale, ó, você tratou a pessoa assim, não é assim que funciona. Se você fizer isso tal forma, ser punido. Gente, Uhum. por exemplo, tá, a empresa ela vende milhões de coisas. Se ela cancelar um cliente, é só. Então, entendeu? Vai vir 10, entendeu? Vai vir Sim. 10. Eu vendo o telefone. Aí o Edmar liga, maltrata a Jéssica. Vou cancelar o telefone da Jéssica. Mas, né, é um só, vem 10. Mas eu acho que é bem complicado essa questão, assim. A gente se sente muito desamparado. Eu nunca me senti seguro. Eu já ouvi muitas atrocidades, eu tive que calar minha boca, literalmente, para manter meu emprego. Porque se eu escalasse, eu já sabia que ia estourar em mim. Essa live agora já vai fechar, gente. A gente vai fazer em seguida, já, uma próxima para continuar. Mulher, deixa eu te perguntar, você salvou a live anterior, né? Salvei. Uhum. Ai, amém, porque o Brasil quer ver essa live depois, Não, eu vou deixar salva, depois eu vou Isso. deixar bonitinho, né, a capinha, daí vocês podem assistir várias vezes, querido. Vou Várias. postar lá no meu canal no YouTube, né, gente? Aproveitando pro povo chegar,
deixa eu aqui fazer um merchan. Lá no meu canal no YouTube tem Vai, vários Jabá. vídeos sobre telemarketing, né? Tem um quadro babadíssimo chamado Monitorando Ligações, onde eu monitoro Eu ligações, vi. ligações icônicas, trotes maravilhosos. Que bom que você está salvando, porque senão depois o meu amigo lá de Três Lagoas, ele fala, você me salva essa live que eu quero ver se a senhora falou alguma besteira. Não, a gente Não, mas é que é brincadeira, entendeu? É que ele é uma pessoa que ele me explica muito. Por exemplo, nessa semana que teve a questão do movimento negro, eu fui estudar, né? Porque eu cresci, a minha família, meu pai ele é negro, né? Meu pai ele é negro, minha mãe é loira. E a minha família, ela tem vertentes, né? Racistas, homofóbicas e tudo mais, né? Então, no começo da minha carreira, por exemplo, eu era a própria caçamba de lixo, né? Eu vivia fazendo piada racista, homofóbica, machista, porque está enraizado na gente, na nossa sociedade. Então, sim. eu sempre tive amigos muito maravilhosos que sempre me ajudaram, né, a me desconstruir. E da pior forma, viu? Tomar lapada mesmo, porque amigo que é amigo dá. É. Quando é caso de Ele racismo, a falava gente assim pra mim. não. Eu tinha uma mania antigamente de querer me posicionar por tudo. Por tudo. Tudo que eu vi eu queria me posicionar. Ele falou assim, Edmar, tá, você tá se posicionando, mas em que embasamento? Com o quê? Embasado em quê? Você já foi estudar? Vamos estudar. Mas é verdade. Que às vezes vocês querem tomar frente nas coisas que a gente fala, mas não quer ouvir a gente. Aí é Eu vi, uma, complicado. eu vi um tweet de um comediante negro esses dias que eu achei sensacional a piada que ele fez. Ele falou ali, ah lá, o branco Sônia Abrão, que só posta foto de preto quando é morte. É o Yuri Marçal, porque eu amo ele. Não, é o Jonathan Marques, que é amigo do Ai, Yuri. é da galera do Yuri. Gente, porque o Yuri Marçal, gente, ele é o ápice. Não, Barbie, não acredito que você não conhece o Yuri Marçal. Não, quer dizer, não foi o Yuri que fez esse post. Foi o Mas Jonathan Marques, que é do mesmo grupo, porque eles têm um grupo junto com o Yuri chamado Os Gueto. E aí o Jonathan Marques postou essa piada e eu achei sensacional. Inclusive o Yuri divulgou o Jonathan esses dias, pelo que eu fiquei sabendo. sim, Eu não conheço o Yuri, não conheço. Mas pelo que eu acompanho, ele ajuda, assim, a galera do movimento. é porque assim, Edmar, já que, se for para voltar assim, a questão do humor e nós negras, porque o que, que acontece? Quando nós íamos nesses shows de humor, nós sempre éramos os picos das piadas, com os nossos cabelos, com as nossas características. Sempre algum humorista branco olhava pessoas negras na plateia, ou pessoas gordas, ou até mesmo da galera LGBT que estivesse caracterizada tal, e usava de piada para a paródia inteira, para a noite inteira, e ninguém via como racismo. Aí muitas pessoas pretas não queriam ir mais, entendeu? Nesses shows de humor. O Yuri Marçal, assim, ele meio que deu essa brecha para nós começarmos a voltar, a começar a ver o humor não como algo racista ou algo preconceituoso, no caso. Eu sei que é uma coisa enraizada, que é uma coisa que tem que ser desconstruída, tem que ser trabalhada em todos, não é só em um e outro, não. Mas envolve também a questão da representatividade, de você ir no lugar e ver uma pessoa negra no palco fazendo piada que não seja sobre nós, e às vezes os brancos ficam olhando em volta pensando assim, começava a rir e falar, mas do que ele está falando? Eu não estou entendendo. Porque realmente a maioria das pessoas não sabe enxergar quando tem racismo, quando não tem. Né? Não sabe, não entende direito isso. E tem de ser trabalhado. Teve uma moça que acabou de comentar, falando de que ela morre de medo de ir num show de stand-up com medo de sofrer gordofobia. Eu concordo com isso com o que você acabou de dizer, Jéssica, mas eu preciso dar a minha posição como comediante de stand-up. Não, claro. Eu acho que as pessoas, assim, por conta de alguns comentários infelizes, por algumas piadas que não eram piadas, que eram ofensas, o stand-up em si ele sofre muito preconceito. Sim, as pessoas têm a imagem de que todo comediante de stand-up não, tem razão. Só que assim, o stand-up hoje, ele tem uma linguagem maravilhosa. Tem vários comediantes que fazem humor sobre qualquer tipo de vertente, né? Tem eu que faço sobre o movimento LGBT, porque o meu humor ele tá muito enraizado. Sobre nós, telemarketers, porque eu me senti representado.
me senti super representada quando você faz os E seus stand-up. eu preciso falar sobre isso também antes que eu me esqueça. Uhum. Há esse embate no meio corporativo de eu tomar todo um cuidado e não vincular a minha imagem com a imagem das empresas, porque eu sei que isso é prejudicial para a imagem da empresa. Só que assim, a vontade que me veio, o start que me veio para fazer comédia sobre telemarketing é justamente isso. De que a maioria dos comediantes que faziam piadas com os operadores, eles sempre colocavam o operador de uma forma como ofensor. Só que, Sim, tipo, nossa. foi maltratado porque liguei no telemarketing e fui maltratado porque só que a pessoa não sabe. Tipo assim, o comediante, enfim, nunca trabalhou, não tem embasamento, enfim. Só que as pessoas, elas não sabem que por trás disso tem um operador que sofre pressão o tempo inteiro, tem operador que sofre atraso de salário e sabe, tal caos na operação e ele tem que atender com maior sorriso no rosto. Inclusive, eu estava escrevendo uma paródia que eu falo sobre isso. De que o operador, além dele estar com o salário atrasado, com o VT, né, bloqueado, minha irmã, por exemplo, na empresa dela, pegaram o vale-refeição dela de volta. Pra você ter uma noção nesse negócio. Pegaram de volta, depositaram e pegaram de volta. Mas pra mim, Umas coisas assim que a gente sofre, menina. E quando eu falo a gente, é porque eu me coloco. Porque assim, não é porque hoje eu trabalho numa empresa boa, por exemplo, se amanhã, Deus me livre, ela fechar, eu vou ter que ir pra outra. Então, eu me coloco muito, né, nessa situação. E aí a vontade é justamente essa, de ver, de dar voz para essas pessoas. Porque eu passo pelos mesmos questionamentos. Então, é o que eu estava conversando esses dias com uma pessoa, né? Que eu falo assim, meu terapeuta, inclusive, né? Que eu ficava com muito medo de botar a minha cara para bater no começo para falar sobre o humor de telemarketing, porque eu tinha medo de ser demitido. Inclusive tenho, gente. Porque a gente sabe que se eu errar a mão em qualquer coisa, dependendo do tamanho, meu emprego tá na roça. E exatamente. aí ele me falou uma coisa muito sábia. Ele falou assim, Edmar, você como comediante, você não tira o emprego de ninguém. O único problema das suas piadas é que elas ferem egos. E você sabe muito bem o que acontece com as pessoas com ego ferido. Então, amor, aí tipo assim, o pessoal fala, você postou tal coisa, mas tal coisa foi pesada, né? Eu sei que às vezes eu sei, amor, mas eu sei que às vezes... Mas, tipo assim, se eu não falar, quem é que vai falar? Exatamente. Né? Mas é E uma aí, forma, é uma crítica construtiva. Eu vejo os seus vídeos como crítica construtiva para os próprios donos de telemarketing, os grandões, sabe, de telemarketing, bater o olho e falar, gente, se o operador ele tá falando isso e tem várias pessoas concordando com ele, porque você não tem poucas pessoas que te seguem. São muitas pessoas que vão lá no seu vídeo e falam, realmente, é verdade. Nossa, eu passei por isso. Os empresários deveriam ver seus vídeos e chegar em você e falar assim, tá, Edmar, o que eu posso fazer para melhorar na minha empresa com os meus funcionários? até hoje ninguém viu, até hoje ninguém veio atrás de mim. A grande Porque maioria acha é aquilo isso que você o falou. fim. Eu estou prejudicando a imagem da empresa, só que eu não falo de Não, empresa nenhuma. Né? não, na verdade, a empresa nem... Isso. E aí, só pra gente finalizar essa questão do telemarketing, é que, tipo Uhum. assim, as pessoas elas têm muito preconceito. E hoje ele tá muito diversificado. Tem a Bruna Braga, que é aquela comediante que eu falei pra você, que ela é maravilhosa. Eu Que amei. que ela aborda essa questão da mulher negra, sabe, dessas questões. Ela me ensina muita coisa. Eu enquanto branco, eu sempre olho essas pessoas, eu sempre, pra me desconstruir, eu presto atenção no que essas pessoas estão falando. E de todas as formas. Às vezes eu erro a mão de alguma coisa, é o que eu levo pra mim. Gente, eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo. Eu sempre gosto de falar que no passado eu fiz sim piada racista, fiz sim piada misógina, fiz sim piada homofóbica. Não me orgulho disso, mas se eu não me abrisse para o novo, eu hoje não estaria aqui conversando e a gente tendo esse papo legal. Você trazendo as suas visões como uma mulher negra periférica e eu como, né, a branca. Eu sei que eu tenho privilégios. Eu literalmente sei, eu sei que eu entendo disso. Porque, por exemplo, se eu já sofri o que eu já sofri sendo branco do olho verde, imagina o tamanho disso se eu fosse um negro gay afeminado. Eu penso nisso o tempo inteiro. O que o Então, seu amigo o segredo de tudo é empatia, né? Empatia.
E, na verdade, o primeiro passo para a pessoa que quer trabalhar o seu antirracismo, né? Ou no geral, o preconceito no geral, porque da mesma forma, João, que você. Oh, João é outro que eu lembrei dele agora. Edmar. Da mesma forma como você disse, que você assume, que fez as merdas que fez no passado, mas o lado bom é que você entendeu. Você falou, tá, eu fiz merda, o que eu posso fazer para melhorar? Você entendeu e E eu sei de acabou. que eu não Da tô mesma salvo. forma Eu sei que comigo. pode acontecer de eu fizer qualquer algum outro tipo de piada que pode ser, porque tá enraizado na nossa sociedade. Então, é aquele famoso do tipo, pode acontecer. E é muito bom ter um Wagner, por exemplo, que é o meu amigo de Três Lagoas, para falar, não, mas isso aqui. Porque isso, eu brinco e falo, meus amigos militudo não tem dó, não. E tem que ser assim, entendeu? Eu tenho uma coisa que me incomoda muito na internet, que eu até postei esses dias, que Hum. é as pessoas, elas dão muita voz pra gente escrota, né? Tipo assim, Nossa, eu percebo que tem gente na internet que fala coisa pra polemizar mesmo, porque tem gente que se aproveita da mídia negativa pra subir. E isso é muito nítido, todo mundo consegue ver. E as pessoas, elas são enganadas, elas caem nesse jogo e ao invés delas acharem que elas estão prejudicando, tipo, dando uma lição naquela pessoa, não, elas estão enaltecendo. Então, é igual eu postei aqui no meu Instagram, Twitch, onde eu falo de que a gente tem que parar de dar voz para as pessoas medíocres. A gente tem que pegar e dar voz para a gente que defende a gente. Um artista independente que toma uma posição bacana sobre o racismo, sobre o feminismo. Eu acho que se a gente se unir e entender de fato. Eu acredito isso, que o Bolsonaro ele foi eleito graças ao marketing negativo, que ele soube se aproveitar muito bem do marketing negativo, tiveram várias pessoas com os mesmos pensamentos que ele, se uniram e colocaram o cara lá em cima. Então a gente está vivendo tudo isso, de certa forma, de forma indireta, por culpa nossa, por ver, olha, esse cara tá falando besteira, vou compartilhar a besteira que esse cara fala. E aí só deu mais força. Ai, só tá deu mais muito, força tá pra muito ele, menina. politizada, né, garota? Pô, daquela, bom. Fala pro amigo de Três Lagoas que tá tudo tranquilo. Que tá tudo de boa. Não tem zero defeito. Só não te chamo de fada sensata porque eu não gosto desse termo. Tem muitas E ele, fadas inclusive, sensatas. me falou isso. Ele puxou minha orelha essa semana por causa desse negócio de sem defeitos. Que a gente tava falando da Isa, né? Sobre o caso do menino Miguel, não sei o que a Isa se posicionou. E aí eu mandei pra ele, e aí eu fiz esse comentário, sem defeitos. Falou, não use esse termo. Não use esse termo, porque se ela errar em algum momento, as pessoas vão cair matando. Só que assim, ela é um Sim, ser humano. É sim. legal ver que ela tá junto com a gente. Só que assim, ela é um ser humano e ela pode errar assim como você. Enfim, né? Eu escuto muito. Eu acho que é igual uma moça acabou de falar aí embaixo. Eu acho que a chave para tudo é aceitar a mudança. Então, eu aceito a mudança, eu reconheço os meus erros, reconheço os erros do passado e eu sei de que eu ainda posso errar muito no futuro. Ah, todos nós, né? Não é porque eu sou uma mulher negra e tal que eu também não possa acabar sem querer, claro, reproduzir alguma coisa ou acabar falando algo homofóbico, algo do tipo. É que tudo é uma questão de desconstrução. Desconstruir para depois construir algo e poder seguir, né? Deixa eu perguntar aqui para. Eu preciso também contar um episódio recente Hum, que aconteceu aqui no Instagram entre mim e um seguidor meu, né? Eu hum, postei um vídeo que era um vídeo desses programas policiais e tal, né? Recentemente. Que era um vídeo da Ursa. Que eu, Edmar, eu tinha visto ele como... Eu vi ele como algo engraçado. Eu vi ele como algo engraçado. Tipo, é um vídeo... Enfim, eu postei porque eu achei engraçado. E aí um seguidor meu, ele me alertou. Ele falou, não, não é. Isso é inadmissível. Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ele me explicou, entendeu? Ele me explicou, ele falou, não, não é engraçado, porque é uma mulher negra, periférica, que sofre de violência doméstica. Não sei se você já viu o vídeo da Socorro Feirante. não. É porque ela me traía dentro da minha casa, dizia, ela tinha inveja que eu tinha eu decorei esse meme, enfim. Era Meu um Deus. vídeo parecido com o da Socorro Feirante. O da Socorro Feirante é meme, todo mundo, né? Aham. E aí ele tava me explicando de que esse da Ursa, né, da moça que era a Ursa, ela não era legal. E aí ele veio, ele me trocou ideia comigo, ele falou, não, não é legal. E aí eu fui, revi o vídeo e falei, realmente, ele tem razão. E eu fui e tirei do ar. Eu sou uma pessoa super aberta, gente. Se eu errar a mão e a pessoa vê que eu tô errando a mão, a pessoa pode vir e falar assim, olha aqui, seu filho da puta. Né? Isso. Eu falei, tá bom. Né?
Naquela, ah, tá bom. É, mas tem que mensurar também às vezes, Edmar, porque às vezes não é, como que eu posso dizer? Depende de como chegar, como se posicionar, como conversar. Tem casos que realmente não tem como a gente chegar e fazer a didática, falar, não, amigo, não é assim. Realmente tem horas que infelizmente a gente tem que dar uma voadora, porque às vezes a pessoa não entende, quer rebater e quer defender o ato racista ou o ato homofóbico com alguma justificativa que normalmente não faz sentido. Que é o famoso não sou homofóbico porque eu tenho amigos gays. Eu não sou racista porque eu tenho amigos Porque eu negros. tenho uma esposa negra, né? Igual você falou, né? Que Eu eu sou racista, eu tenho uma não, esposa negra. imagina! É a que você falou, agora eu lembrei dessa empresa que eu trabalhava, antes que vou usar o mesmo que o teu, que eu trabalhava, né? Eu entrei nessa empresa, ok, começaram a contratar mais pessoas. Só branca, só mulheres brancas. Contrataram mais 3, todas parecidas. Brancas, loiras, padrão, tá? Aí eu fui, como eu sou debochado, falei assim, Ai, nossa, a você tá... gente combina muito no deboche. Falei, Uma nossa, debochada reconhece a outra. porque eu falei, nossa, você tá querendo montar uma seita? Ele falou, não, por que você tá falando isso? Eu falei, ué, você só tá contratando branca loira? Por que que tá acontecendo? Aí ele olhou, não, não tem nada a ver, eu gosto das morenas, as morenas são as que mais me atraem. E falou com um olhar de tipo assim, você me entende? Eu olhei pra cara dele, mas eu não sou morena, eu sou negra. Então tem alguma coisa errada aí. Aí ele olhou pra minha cara com uma cara, não tem como dialogar com você, Jéssica, não tem como falar com você. A milituda. Olha lá. Ah, Ai, não, ela é tipo, ai, não pode milituda. falar Olha lá, nada perto dela, milituda. que tudo é racismo. É racismo, tem hora que é racismo É mesmo, eu vou mimimi. falar. Ai, deixa eu te contar uma coisa, fazer uma observação. Eu acho engraçado que as pessoas. Eu vou fazer um paralelo. Eu, enquanto comediante, as pessoas que ficam falando assim, ai, racismo é mimimi, homofobia é mimimi, são as primeiras pessoas que se doem quando eu, um comediante LGBT, faço uma piada para bater nelas. São as primeiras, né? E teve um caso recente eu não vou lembrar o certo, mas eu não vou lembrar o contexto, mas eu fiz uma piada, porque assim, o humor é isso. O humor sempre vai bater em alguém. O humor sempre vai bater em alguém. O que estava acontecendo era que eram os mesmos álbuns, né? E aí surgiu uma nova galera, uma nova geração de comediantes que tá batendo, né? Que tá fazendo piada, que tá batendo em quem é o opressor. E não nos oprimidos, entendeu? Tá tendo, tipo, o humor sempre vai bater em alguém. E aí, Sim. toda piada, por exemplo, você quer ver? Se eu fizer uma piada contra o Bolsonaro, meu seguidor, Nossa! pá, né? Porque, ai, é inadmissível você falar sobre o presidente e que não sei o que não sei o que. Sabe? Tipo, as pessoas que mais falam de que tudo é mimimi são as primeiras pessoas que se ofendem quando você faz uma piadinha boba. Se você posta um meme bobo, são as primeiras. É o que eu levo pra mim. Mas é É o que eu verdade, aprendi, porque as aquilo que eu coisas vejo. que você fala ou que eu falo não vão fazer essas pessoas perderem o emprego, não vão fazer essas pessoas morrerem, não vai, elas vão continuar a vidinha delas normal, sabe? Vai continuar a mesma coisa. Agora, se eu ou você, ou até mesmo eu fazer uma piada que nem eu falei agora, vão olhar você racista reversa. Isso não é legal. Como você quer vencer o racismo sendo racista? Aí eu fico com aquela cara de que, meu Deus. Faz a pêssega. Ai, não, tem hora que eu brigo. A maioria das vezes eu brigo. Não vou mentir pra você, Edmar, porque vai ter gente que vê a live e vai falar, Jéssica, não vem falar que você não briga. Você briga. Eu brigo. Porque a minha frase é sempre a mesma. Tá, me mostra uma referência de que os brancos sofreram na história. Opressão. Opressão. Eu quero saber. Sabe? Não, Porque isso não é racismo. Eu quero saber quantas pessoas você pode dizer pra mim, Edmar. Na PA, no nosso telemarketing ali. Quantas pessoas negras você vê ali na PA? Quantas pessoas negras você vê em cargo alto? Lá na empresa? Eu ai, tive menina, uma amei. coordenadora negra. É, Eu tive uma coordenadora negra, sapatão. Se esse termo está errado, vocês me perdoem, tá? Porque eu também, por favor. Uma mulher negra, muitas pessoas falam que eu sou ela escrita praticamente. Foi a única que eu vi. Foi a única. E ela chegava lá, ninguém falava um A. O povo respeitava, ela não tinha essa de. Ela chegava assim, tá tudo bem? E ela resolvia os babados. Tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Quer que faz alguma coisa? Era a única que eu vi. A única. Mulher negra. Negra.
da galera mesmo, lésbica, lá tava lá e botava pra ferver mesmo. Pena que saiu. Alguém vai me xingar. Mas tudo bem, mas eu sinto falta dela, assim. Porque só você olhar em volta, só você olhar nas empresas, qualquer localidade, os cargos que as pessoas negras estão. Até as mulheres. Pode falar. Não, eu ia falar eu ia falar sobre isso, né, também. Que é o que eu sempre troco ideia com um camarada meu, que ele trabalha comigo nessa empresa e ele é back-office, ele usa Black, né? E a gente sempre troca esses papos, sabe? E é bem construtivo, assim, né? É o cara que eu falei na live, né? Falei a minoria. E aí, minoria? E aí, minoria? E aí, minoria? Ele aí, minoria? Gente boa pra caramba. Mas é real, eu concordo nisso tudo que você falou com gênero, número e grau. É o que eu falei, eu acho que para mudar o meio corporativo, as pessoas elas precisam aceitar a mudança, aceitar de que o mercado mudou, de que novas pessoas nascem, novas pessoas de diferentes personalidades, de diferentes orientações sexuais, de diferentes gêneros, sabe? E isso não vai interferir. É o que eu falo, gente. Caráter. Caráter é igual carisma. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Tipo assim, é caráter. Não adianta nada. É caráter, sabe? Eu vejo, tipo assim, eu fiz uma piada uma vez muito pesada, eu não vou lembrar do contexto dela, mas eu falo assim, eu falava justamente sobre isso. Eu falava, eles querem um funcionário que não faça isso, que é isso, que é isso, que é isso. Mas e o caráter? Entendeu? Eu acho que as empresas, elas precisam, sei lá, tipo, ver uma forma. É que no caráter não tem como testar, né? Só no dia a dia. Mas caráter é fundamental, sabe? Tipo, caráter. Caráter é igual carisma. Quem tem. Caráter e profissionalismo, né? Porque, gente, na hora que você é mais. Entrevistador normalmente é mais psicólogo, né? Ele bate o olho, ele vai ver pela forma que você vai se posicionar, o tom que você vai falar, a postura que você vai estar. E às vezes até esses entrevistadores são um pouquinho pressionados para contratar perfil X ou Y, porque o gerente não quer que contrate pessoas do nosso perfil. Porque daí ela vai olhar e falar, não, mas aquela pessoa ela tem um perfil, que nem a que avisou você, entendeu? Do que aconteceu. Pô, ele tem um currículo legal, ela vai, ela briga para tentar te colocar lá dentro. Não, mas desse jeito eu não quero. Eu preciso contar para você um processo que eu fui participar na minha área no final do ano passado, né? Um dos últimos, assim, né? Tipo, em outra empresa, em outra pegada. Porque, assim, a empresa onde eu trabalho é uma empresa de telemarketing. Então, não tem vaga de marketing lá, né? Não tem. Então, eu sou uma pessoa muito aberta com os meus chefes. Tipo, eles super me apoiam, sabe? Tipo, você tem entrevista para ir? Vai, me avisa. Entendeu? Essa troca. E aí, eu fui prestar um processo seletivo para uma agência de publicidade. E o dono da agência, as perguntas que o cara me fazia. Você votou em quem? O que você acha sobre o aborto? O que você acha sobre o racismo? Não, porque na minha equipe eu tenho gente a favor do Bolsonaro. E que não sei o que, que não sei o que. E aí, amores? Aí eu falei tudo. Fui contratado? Não. Mas lá foi minha arma. Não, mas pelo menos saiu com a dignidade, né? Aquela, eu não vou, mas eu vou deixar tudo que eu tenho para falar aqui, porque eu não sou obrigada. Mas isso é pergunta que se passa no meio de uma entrevista? Em quem você votou? Mas fez perguntas, fez várias, assim. Não fez nenhuma pergunta sobre o cargo para designer, mas só fez perguntas assim. E eu acho que é muito. Eu acho que a gente adoece. Eu fico imaginando, falei, gente, já pensou se eu me moldasse para me encaixar naquilo que ele queria? Eu ia trabalhar num ambiente em que eu não ia aguentar, ia sair. Você ia ficar doente? E eu trabalhando num ambiente desse? Não, você ia ficar doente. Não ia dar certo, não. A Barbie falou uma coisa que eu passava, né? Meu ex-coordenador adorava regular o meu cabelo. Eu passo. Só para você ter ideia, já estou com um penteado diferente. Eu mudo de penteado direto. Né? Direto. Entrevista, agora eu não estou indo mais, né? Entrevista, dependendo da empresa. Quando eu chego, teve uma entrevista que eu fui, eu estava com eu estava com turbante, né? Eu estava com turbante, estava de social. Falei, mostrei minhas referências. O cara não prestou atenção em nada que eu falei. Ele virou, é difícil cuidar do seu cabelo? Deve ser difícil, né? Aí eu falei, o quê? Mas você vai ter que acordar mais cedo, né? Para ter que vir trabalhar aqui. Não é complicado para você?
Eu olhei pra cara dele, sabe quando você Era fica sem branco, né? reação? Certeza que era branco. Pra dar uma Era, dessa, tem que ser branco. era um senhor. Porque ele falou, ele viu que a minha cara, tipo assim, porque eu sou uma pessoa transparente, eu não consigo, tipo, fazer um. Não, eu fico tipo, o quê? Não entendi. Aí Eu ele sou foi. igual a você. Não, ele contra-argumentou com, não, mas a minha esposa estuda história. Eu entendo a questão de vocês, de raça, né? Entendo. Mas realmente você não acha que é difícil cuidar desse tipo de cabelo de vocês? Aí eu só olhei, tá, eu pedi desculpa, assim, licença, mas o foco não é o meu profissional, meu trabalho. Por que você quer saber do meu cabelo? Aí ele olhou, eu acho que você não serve, não é o perfil da empresa, acho que não vai dar certo. Falei, realmente, eu acho que não vai. Aí eu levantei, agradeci, aí veio a coitada da recepção, você quer um cafezinho? Eu falei, não, eu quero ir embora. Falei, eu quero ir embora. Só, eu quero ir embora. Eu uso muito a ironia, né? Esses dias, episódios do dia a dia, né? De É, telemarketing. Aí meu chefe pediu pra fazer não sei o quê, aí eu fui irônico com ele, né? Aí ele, você tá sendo irônico? Aí eu, caramba, você trabalha comigo há tantos anos e não sabe quando eu tô sendo irônico? Eu sou muito mentira! irônico, né? Como Eu sou assim muito você não irônico. sabe que eu fui irônico? Exatamente. Eu trato todo mundo na base da ironia e do deboche, porque eu amo debochar, menina. Uma vez eu atendi uma cliente que ela começou a gritar comigo no telefone. E aí eu não lembro o contexto. Eu lembro que eu peguei e fiz a plena, fiz a fina, que eu tive uma gerente que falava assim pra mim: a gente é menina de berço. Então, às vezes, a gente tem que dar de louca pra parecer menina de berço. Aí ela, você é debochado. E eu louca pra falar pra ela, eu? Eu? Mas você podia ter. É que não pode, né? A gente tem que ter certo um controle. Mas tem coisa que dá vontade de falar. Tem uns clientes que chegam na gente e falam assim: você não está vendo que eu estou no trânsito e você está me ligando? Aí eu falo, não. Eu falo, não. Aí ele, por que você está respondendo para mim desse jeito? Eu falei, porque realmente eu não estou vendo se o senhor está no trânsito ou não. Entendeu? Aí dá vontade de falar assim: se o senhor está no trânsito e não pode atender o telefone, então você não atende o telefone, porque eu não estou vendo. Entendeu? Dá vontade de A falar gente alguma sofre coisa. muito, cara. A gente sofre muito porque, tipo assim, eu atendi em uma das empresas em que eu já trabalhei, que a gente tem que falar isso em live para a gente não perder o emprego na empresa atual, porque senão o povo. Eu atendi um gerente, né, que eu lidava com gerente comercial. E ele era, assim, ele me tratou muito mal mesmo no atendimento. Aí a gente que é operador de telemarketing, todo operador de telemarketing já fez isso. Não, deixa eu ver quem é essa pessoa. Deixa eu ver quem é essa pessoa. É verdade. Né? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Todo operador de telemarketing sabe quando a gente atende aquele cliente que acaba com a nossa vida. Deixa eu ver quem é essa pessoa. Fui lá ver quem era. Fui lá, vi o Facebook dele. Cheio de post de militância. Porque ninguém solta a mão de ninguém. Eu falo, gente, cadê a política? Me revolta. Me revolta. Uma coisa que me revolta é isso. É as pessoas postarem nas redes sociais de mais empatia, setembro amarelo. Aí liga no call center e ó, no operador. Gente! Nossa, me dá um ódio. Xinga a gente. Pô, você viu? Acho que foi no telemarketing, esse do que você divulgou. Fala o Sem nome para mim. limites. Telemarketing sem Telemarketing sem limite. Eu limites. não sei se foi nesse que eu vi que eles mostraram de uma menina que ela atendeu uma cliente, essa época de pandemia aí. Ela explicou numa boa que a cliente tinha que ou entrar no site, porque estamos em pandemia, né? Então não dá para ficar indo em loja, ter contato com as pessoas. Explicou numa boa. Que a cliente perguntou se ela era do Nordeste, falou que era, né? Falou, tomara que o coronavírus mate todos vocês. Falou para ela. Mate Eu todos amo o vocês, Nordeste. porque vocês não Eu tava querem me falando. ajudar, porque vocês Eu estão amo atender marcando cliente minhas atrás. nordestino, E porque falou, e meteu o pau na o cliente nordestino, ele pode estar no dia que for, ele não vai te maltratar. Eu não trabalho há mesmo. 10 anos com call center. Em Não mesmo. 10 anos não tem na minha memória um cliente nordestino que me maltratou. Esses dias eu atendi uma cliente que eu até postei no meu Facebook, que é aquilo, né? Eu sou muito aberta no atendimento, eu sou muito dada. Só E aí a gente começou a trocar uma ideia. E aí no final da ligação, que ela falou que ela era de Fortaleza,
que ela começou a falar das praias de lá. Meu TMA lá em cima, menina. Eu tô nem aí. Ela pode falar. Tô nem aí. Meu TMA lá em cima, eu tô nem aí. A cliente, não, e a gente começando a jogar mal papo. Ah, porque aqui tem praia. Eu falei, menina, eu sou louca pra ir pra Fortaleza conhecer as praias. Ela, ai, vem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, no final, ela me abriu de que ela foi vítima de Covid, ela tava isolada. E o meu Oh. atendimento foi um presente pra ela. Quase chorei, gente. Ai, gente, não faça essa Toda coisa chorosa. demais. Eu choro também, gente. Eu amo atender o Nordeste. Não tem na minha memória afetiva um cliente do Nordeste que me maltratou. Eu amo, né? Se alguma pessoa sofreu um preconceito na empresa, tal, o que você sugere? Como que ela deve se posicionar caso ela sofra algum tipo de preconceito? Olha, é muito complicado essa questão, porque assim, como eu já vivi, eu infelizmente tive que calar minha boca para manter o meu emprego, Uhum, tem que ter muito tato, sabe? Óbvio que a gente sim, levanta a bandeira de que tem que falar, tem que se abrir, tem que, né? Só que, infelizmente, a gente não sabe como é a realidade de todo mundo. Eu, no meu caso, infelizmente, eu tive que calar minha boca porque é aquilo que eu já expliquei aqui na live. Se eu sim. continuasse falando, eu ia me sujar, né? Eu, enquanto vítima, iria me sujar e eles iam... Enfim, né? Uhum, Eu acho que o maior a maior luta, né? A maior resposta, o maior tapa na cara que a gente pode dar para as pessoas é seguir em frente. Né? Eu postei um tweet esses dias, aqui no meu Instagram, que eu falo, né, pro operador de telemarketing. Alô, você, operador de telemarketing. Eu fiz esse tweet. Eu disse bem assim: você sempre vai ser muito maior do que o seu líder acha, do que a ai, empresa acha e do que o meio corporativo espera. Em outras palavras, você não nasceu para morrer numa PA. Porque as pessoas acham que só porque a gente trabalha com telemarketing, a gente vai passar a vida inteira lá. E a gente trabalha em telemarketing. Você acha que a gente gosta de trabalhar com telemarketing? Ok, tem gente que gosta, que diz que gosta. Eu uhum. não. Eu trabalho por necessidade, porque eu preciso pagar as minhas contas. Preciso né? Os boletos têm data e hora para chegar. Exatamente. Só que eu faço meu trabalho da forma mais perfeita possível, né? Impecável possível. Eu sou virginiana, amor. Eu sou o demônio. Eu sou virginiana, eu sou o demônio. Eu gosto de Eu Virgínia. faço o meu trabalho da melhor forma possível para as pessoas não falarem, não, sabe? Enfim, né? Porque assim, o meu trabalho como comediante, ele me coloca num holofote totalmente negativo no meio corporativo. Justamente por conta dos assuntos que eu abordo. Um líder, por exemplo, ele não vai me ver, ele não vai me ver como uma boa pessoa. Ele vai falar, nossa, esse menino gosta de causar, esse menino não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu já sei que o meu trabalho como comediante, ele me coloca em um holofote totalmente negativo nas empresas. E aí, o que eu sempre falo para as pessoas é que se elas têm um sonho, de fato, que o maior tapa na cara que a gente pode dar em umas pessoas, né, em uma sociedade que é repleta de desigualdade, que as oportunidades não são iguais para todo mundo, já que Sim. no meio corporativo eles pregam de que, tipo assim, trabalhe enquanto eles dormem, saia do casulo. Eu escuto muito isso até hoje. Eu falo, Edmar, mas você diz que não gosta de trabalhar com telemarketing. Por que você não sabe que você não vai trabalhar de outras coisas? Ou, por exemplo, eu já ouvi supervisor, não os meus, mas é aquilo que eu falei lá na live, né, lá no Uhum. começo, virar para mim e falar assim: Edmar, sabe o que eu acho? Eu não acho você engraçado. Eu acho que se você utilizasse os seus esforços para fazer carreira aqui na empresa, você ia ter um futuro brilhante. Droga, acabou minha água. Eu já ia soltar um. Se você utilizasse seus esforços para ter uma carreira aqui na empresa, você ia ter um futuro brilhante. Então, assim, eu acho que o Uhum. maior tapa na cara que a gente pode dar em qualquer pessoa que nos fez mal, que nos desejam mal, que sabe, é seguir em frente, sabe? É seguir em frente, leva tempo. Hoje eu consigo falar sobre tudo isso que eu já falei de uma forma informativa. Me Sim. dói a alguns momentos, mas tipo, não me dói tanto quanto doía antes. E é o que eu falo no final de todos os meus shows, de que todos nós somos movidos por sonhos. Então, se você tem um sonho, corra atrás dele, independente do que as pessoas falem. Porque se a Sim. gente deixar com que essas pessoas que nos fizeram mal escolham o nosso destino, elas não vão reservar nada demais pra gente, né?
Filosofei. Viu como eu sou fofa? Tenho peixes no mapa astral. Mas é real isso. Eu uso esse encerramento, essa frase no final de todos os meus shows, porque eu já ouvi muitas coisas. Eu tenho certeza que você também ouviu muitas coisas. As pessoas que estão assistindo também ouviram muitas coisas, já foram vítimas de alguma forma de preconceito na vida. E eu acho que o maior tapa na cara, nos casos onde, infelizmente, a gente não pode abrir a boca e tem que engolir seco, é seguir em frente, indo atrás do nosso sonho. Porque do mesmo jeito que hoje eu tomo paulada no meio corporativo e tenho que pisar em ovos o tempo inteiro quando eu crio um conteúdo para que não vinculem a minha imagem com empresa nenhuma, é muito maravilhoso quando eu vejo o que está acontecendo agora. O desafio lá do TikTok, lá dos operadores de telemarketing do call center, o Brasil inteiro fazendo. E é o que eu falo. É esse o caminho que eu quero seguir. Então, por um lado, eu agradeço muito a Deus, porque apesar desses momentos ruins, que não foram momentos fáceis, eu encontrei o meu caminho. Porque se eu não tivesse sido vítima de homofobia em uma das melhores empresas para se trabalhar, eu não estaria aqui hoje. Porque quando eu entrei nela, eu queria trabalhar no marketing da empresa, eu queria, sabe, eu queria sim seguir carreira corporativa. Hoje eu não almejo mais carreira corporativa, eu não tenho mais emocional para carreira corporativa. E eu admiro quem tenha, né? Eu não quero isso para minha vida, mas eu acho que é isso. Eu acho que o maior tapa na cara que a gente pode dar para qualquer pessoa, qualquer sociedade, é seguir em frente. E é tão maravilhoso, né, menina? Quando a gente consegue realizar o nosso sonho, Nossa, consegue alguma conquista, pode ser pequena que seja. Olha, ele fala, olha, eu achei que eu não ia conseguir. E assim, é uma luta diária, gente. Todos os dias, tipo assim, a vontade de desistir, ela é muito constante. Eu passo isso várias vezes, mas sabe quando nunca deixo a chama morrer? Quando você nunca deixa aquela esperança morrer? Porque é isso. Se a gente deixar com que os outros escolham o nosso destino, eles não vão reservar nada demais pra gente. Porque as pessoas querem a gente bem, mas não melhor que elas. Exatamente. Pelo menos, o que eu já vi, né, de pessoas que passaram por algo, independente da empresa que foi, e elas souberam se posicionar. Não estou falando de brigar, não estou falando de xingar, não estou falando de gritar. A partir do momento que você, por exemplo, entende mais de lei trabalhista, sabe, saber mais dos seus direitos é muito importante, para ser uma ferramenta para você se proteger no meio corporativo. Porque daí, se acontecer, você vai conseguir se posicionar e mostrar para a pessoa que está cometendo, né, o preconceito com você, para se tocar, olha, não estou me metendo com qualquer pessoa. Porque eu já vi, tem um amigo meu, o Jean, trabalha comigo, maravilhoso, amo você, eu acho que ele não vai estar aqui agora, mas eu gosto dele por conta disso. Ele é um homem, ele é gay, né? Ele sabe se posicionar, ele sabe, se acontece alguma coisa, ele sabe como chegar, ele sabe como falar e fala com lei junto. Então não tem como ninguém rebater com ele, sabe? Toda vez que acontece alguma coisa com ele, se alguém fala lá com ele diferente, ou se tentam oprimi-lo de alguma forma, ele sempre bate lei. Ah, mas na lei tal, não, você não pode fazer isso, tarará. Então, você saber mais dos seus direitos, você se conhecer melhor, você vai saber se posicionar, e é aquilo que você falou, Edmar. Tem momentos que você tem que falar, mas tem momentos que você não precisa se desgastar, sabe? Você não precisa brigar muito, ficar nesse cabo de guerra, porque a corda, o lado mais fraco é que vai se lascar. Entendeu? E é o que eu falo, infelizmente eu não pude, eu não pude, né, pegar e fazer o correto, que é falar. Mas por quê? Porque se eu falasse, a moça do RH ia ser demitida. E eu, por exemplo, prestei o processo, trabalhei 3 meses, o gestor, depois dos 3 meses, me manda embora. Entendeu? O que você fez não foi errado. Não foi errado. Sim, mas é muito. É por isso que eu falei, né? Que cada caso é um caso. E essa informação que você trouxe de conhecer as leis trabalhistas, minha irmã, por exemplo, menina, com esse babado aí do VR que a empresa dela fez, já falei pra ela, não tem empresário, mas advogada bravíssima eu tenho. Porque, gente, conhecer os seus direitos é o mais importante. É para você se proteger, principalmente a gente que é do meio do telemarketing, sabe? Porque acontece de tudo com a gente. Tudo que você imaginar acontece. Então, você saber se posicionar de uma forma que você não perca o seu emprego, mas também que você agregue para a empresa, é você mensurar. Você olha, aconteceu o babado.
Será que vale a pena eu falar? Será que vale a pena eu me impor? Será que não vou me desgastar? Será que eu vou ter que ficar gastando demais? É saber mensurar. É isso. E uma última. Pode falar. A moça perguntou uma pergunta aqui embaixo. Ó. Pode falar. Não consigo ver o nome dela. Vivi Navarro. Edmar, você é muito esforçado e dedicado. Obrigado. Para divulgar o seu trabalho, seja no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Sim, meu amor, eu ralo essa minha bunda branca na pedra para tentar conseguir ganhar um pouquinho de reconhecimento. Ter ciência disso te ajuda a lidar melhor com os momentos de insegurança? Ter ciência disso. Eu costumo muito a revisitar a minha história, sabe? Quando vem um momento em que eu tô inseguro, que eu quero desistir, que eu não acordo bem, eu sempre costumo revisitar a minha história. Tipo, e tanto que eu até escrevo isso no Instagram de textos que eu tenho aqui, né? Paralelo, que é com a Moralice, que eu sempre falo sobre isso. Tipo, a gente já passa por tanta coisa, por tanta luta diária, né? E eu acho, e eu sempre acredito no poder maior. Eu acho que se não fosse para eu estar nessa vida que eu tô, de ainda não de viver uma jornada dupla. Porque eu trabalho, né, de telemarketing durante o dia e à noite, nessa quarentena, eu tô editando vídeo. Tipo, eu não tenho vida social, gente. Né? Faz tanto tempo que eu não vejo uns boy aí, menina. E em quarentena também a gente não pode ver, né? Estamos todas em quarentena. Não saiam de casa, pelo amor de Deus. Eu tô há 13 meses na minha casa. Mas o que eu quero dizer é isso. De que eu tenho uma jornada dupla. Então, eu acredito muito em algo maior. Nos dias que eu não estou bem, eu sempre faço questão de revisitar a minha história. De ver o que eu já passei, o que o Edmar já passou e o que fez, aquilo que ele já passou fez ele chegar até aqui. Então, eu sempre prezo por muito isso. Eu ia contar uma outra história, mas eu esqueci. Fala o que você ia falar, né, da última pergunta. Tenta voltar. Não era sobre isso? Hã? Não era sobre essa questão da insegurança? Que a Vivi comentou? Essa história? Não, de divulgar. Não era isso. Era uma coisa que me veio e foi. Era uma coisa. Enfim, né? Se voltar outro dia, eu gravo isso. A gente grava, a gente faz outras lives. Para fechar, o que você sugere para o meio corporativo seja mais flexível e inclusivo nas empresas? É o que a gente já. A live inteira tá cheio de insights, né? Eu acho que as pessoas do meio corporativo, gestores, coordenadores, gerentes, diretores, eles têm que estar abertos ao novo. Porque tudo é muito quadrado, tudo é muito fechado, tudo tipo, sabe? Tudo é assim, tudo é assim. Eu acho que se as coisas fossem mais leves, entender de que a gente vive numa sociedade com diversas pessoas, de diversos gêneros, de diversas personalidades, e deixasse essas pessoas se expandirem, sabe? Seria bem melhor. Eu acho que o segredo de tudo, uma moça aí comentou, né? A chave para tudo é a mudança. Eu acho que se eles se desconstruíssem, se eles estiverem mais abertos ao novo, porque ainda hoje, apesar de a gente ver que tem empresa que luta, né, que é mais flexível, mas tem lugar que ainda não se fosse mais flexível, as coisas seriam bem melhores. Eu acho também isso, que se as empresas parassem, não é para contratar, tipo assim, para ficar mais específico, porque você já falou tudo, né? Mas para ficar um pouquinho mais claro para algumas pessoas. Porque tem gente que vai olhar, quer dizer que eu tenho que contratar um monte de preto e colocar dentro da empresa? Quer dizer que eu tenho que contratar um monte de gay e colocar na empresa? Não é isso, não é questão disso. É questão de assim, você parar e realmente prestar atenção no profissional dessa pessoa. Esquece. E não na forma como ele se veste, não o cabelo dele, como você deu exemplo, que o seu cabelo, não se ele é, né, igual a mim, que chega e fala, né? Óbvio que eu não vou falar isso, mas sabe, entender de que as pessoas são diferentes. Ser diferente é normal. Ser diferente é agregado, porque daí quanto mais pessoas diferentes, mais como que eu posso dizer, mais ideias vão trazer, mais opções vão trazer para suas empresas. E já que vocês gostam de falar de cash, quanto mais ideias boas, pessoas com formas diferentes de trabalhar, mais dinheiro para o bolso de vocês. Então eu acho interessante vocês pararem
para olhar, já que vocês gostam também de ver muito em dinheiro, né? Vamos falar. Quanto mais pessoas diferentes e você aprender a respeitar as características, a orientação sexual delas, questão religiosa também, porque existe bastante perseguição sobre isso, também respeitar isso é o mais importante. Foco no trabalho. Edmar, eu quero agradecer por você ter feito essa live. Imagina, Eu fico muito feliz por muito você ter feliz por convite. topado. E na hora que você falou, claro, eu falei, meu Deus, o meu head até caiu, porque eu estava em atendimento. Eu falei, meu Deus, Edmar topou. Eu E acho agora, engraçado. e o cliente alô, e eu falei, meu Deus, alô, não, Edmar, não, eu falei, eu misturei tudo nesse dia. Mas eu quero agradecer demais Imagina, você. eu acho engraçado que as pessoas, elas. Porque eu interajo com as pessoas, eu vejo sobre o que as pessoas estão falando sobre o meu trabalho, eu vejo as críticas, né? Eu vejo as sugestões, e eu acho engraçado que as pessoas vão falar: Nossa, você me respondeu, amor, eu É, não sou Anitta, né? Eu não sou Anitta. mas eu agradeço de verdade. Deixa as palavras finais e faça o jabá. Aproveita e faça o jabá, que é agora. Faça o É, jabá. não, eu queria de fato agradecer, foi uma live muito legal, foi a minha primeira live, eu contei muitas coisas sobre mim. Já tinha alguns anos que eu venho falando sobre isso, mas não de forma tão aberta para as pessoas. Eu pretendo depois pegar essa live e postar lá no meu YouTube para você que está chegando agora, não viu, quer pegar os melhores momentos, né? Uhum. E é isso, eu estou muito feliz. Então, né, para você que gosta de me acompanhar, ver meus babados, ver minhas afrontas, meu perfil tá aí toda semana no meu canal no YouTube, tem vídeo novo. E é isso, gente. Muitas graças, beijos a todos. Estou muito mexicana, mas por quê? Porque eu sou formada em espanhol, graças às Tá, 3 temporadas de querida. Rebelde. Tá, querida? Meu espanhol é baseado em Rebelde porque eu era mulher.